colocar ali no livro, então. Tá? No livro aqui, ó, a reta laranja, os pontos que ele colocou foram esses pontos aqui. Tá? E na reta azul, os pontos, esse aqui. Na verdade, a reta azul do livro é a nossa primeira equação, que era a reta preta que eu tinha desenhado, e a laranja é a minha azul, certo? Esse ponto de intersecção aqui é uma solução das duas ao mesmo tempo. Então, eu só poderia... Tá, tudo bem, Esther? Tranquilo. Eu só poderia dizer que 2, 3 é solução das duas equações se eu enxergasse 2, o x valendo 2 e o y 3 nas duas equações, tanto aqui quanto aqui. E, né, eu testando ali, vocês viram, né, que a gente tinha encontrado 2, 3 na solução. Mas nem sempre a gente tem essa sorte. Esqueci de falar. Esther, nós estamos na página 23, exercício de número 10, tá? Como é que nós... Nem sempre a gente vai ter essa sorte, assim, de encontrar pontos que coincidem, certo? Mas daí o que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente pega as duas equações, a gente pega um conjunto de equações. O conjunto de equações. O conjunto de equações é esse aqui, ó. X mais y igual a 5, e a outra diz que y é igual a 3x, y é igual a 3x menos 3. Conjunto de equações. É um valor de x que é igual para as duas equações e um valor de y que tem que ser igual para as duas equações também. Certo? Então, o que a gente faz? A gente pode, aqui a gente pode usar dois métodos de resolução que a gente viu, né? Aqui o y está isolado já, ó. O y está isolado, dizendo que o y tem que ser o triplo do x menos 3. Então, se está isolado na primeira, eu posso usar o y na segunda, copiando a segunda, considerando o valor de y na primeira, na segunda, né? Copiando a primeira, considerando o valor de y na segunda. X, como é que é mesmo? Y, 3x menos 3, né? Mais y, x mais y igual a 5. Tá bem? Ó, x mais y é igual a 5. Não vai chamar y de y, né? Tu já sabe o apelido de y. Qual é o apelido? É muito mais prático tu chamar o y. Ô, 3x menos 3, vem cá. Quanto tempo? Né? Vai dizer que não é mais prático. O apelido do y não é melhor do que eu chamar ele de y. Olha só, y. Que y não é para os íntimos. Y é para os fracos. Vai chamar o y de 3x menos 3. Lembra dessa brincadeirinha? Então tá, ó, x mais o y é igual a 5. Então vamos ver os termos que são iguais aqui, ó, semelhantes, não tem nada multiplicando parênteses. Então eu tenho x mais 3x, eu tenho 4x, menos 3 é igual a 5. Tá? Menos 3, ou seja, 3 subtraindo desse lado, soma do outro. 4x é igual a 5 mais 3. Tá? 4 multiplicando desse lado, passa dividindo do outro. X igual a 5 mais 3, 8, dividido por 4. O x igual nas duas equações é 2. X igual a 2 tanto nessa equação quanto nessa equação. Bom, o y já está isolado aqui, eu consigo descobrir quem é ele. Então, ó, se o y é 3x menos 3, o y tem que ser igual a 3 vezes 2 menos 3. O y é igual a 6 menos 3. O y, 6 menos 3, 3. Pronto. X valendo 2, y valendo 3. Y valendo 3.
é solução das duas equações, ok? É solução das duas equações. Isso dá o exercício, fecha o exercício 10. Agora, a variação de grandezas, que é uma coisa que a gente viu o ano passado também. Pit stop rápido, então? Só para tu te organizar, pode ser? Pit stop bem rapidinho, vou dar uma pausa aqui. Retornando, então, variação de grandezas, qual é a página? 24. Olha só, que maravilha. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, né? É uma grandeza, o comprimento é uma grandeza, temperatura é uma grandeza, a área é uma grandeza, certo? Então, tudo aquilo que a gente pode medir é uma grandeza, capacidade também, né? Uma medida é uma grandeza, né? Em diversas situações, como veremos a seguir, duas grandezas podem estar relacionadas entre si. Então, por exemplo, tu pode relacionar tempo com distância, né? Grandeza de tempo e grandeza de comprimento, de distância, certo? Se tu vai caminhando, tu faz uma caminhada, por exemplo, em 0 segundos tu está no ponto de partida, em 2 segundos daí tu tem uma outra medida de grandeza, né? Em 2 segundos tu, sei lá, caminhou 1 metro, está caminhando bem devagar, tá? Então tu pode relacionar grandezas, né? Elas podem variar de forma proporcional, inversamente proporcional. Essas relações podem ser classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, e tem umas que nem são proporcionais. Não só nessas duas, tá? Mas tu pode ver de forma proporcional ou não, né? Pode acontecer de não ser proporcionais. As que nós vamos ver ou é proporcional ou vai ser inversamente proporcional. As proporcionais ou inversamente proporcionais, ou pelo menos, não sei se a gente usa essa expressão quase linear, quase proporcional, elas vão produzir para nós uma reta, né? Também há casos em que as grandezas não apresentam proporcionalidade. Ah, tá, pensei que ela não ia falar, que o livro não ia falar, olha aí, falou. Situação 1, tá? Primeira componente e segunda componente são diretamente proporcionais. A gente tem, para ser diretamente proporcional, a origem tem que fazer parte do conjunto de soluções. Então, para ser diretamente proporcional, tá? A origem, ou seja, para a primeira componente 0, a segunda componente também obrigatoriamente tem que ser 0. É necessário para que seja proporcional. Outra coisa necessária para que seja proporcional é que as soluções estejam alinhadas. E a gente vai ver o que proporciona, sem trocadilhos, o que proporciona, na verdade, esse alinhamento. É um alinhamento que passa pela origem, é o que a gente chama de diretamente proporcional, tá? Então eu estou falando isso em termos de problemas e em termos de resolução gráfica também, tá? Por recomendação médica, olha só, uma proporcional. Por recomendação médica, Arnaldo faz caminhadas em um parque todos os dias. Ele controla a distância que percorre contando a quantidade de voltas que dá na pista do parque. Arnaldo pode medir a distância desta forma porque sabe que a volta completa tem 600 metros. Veja a tabela e a representação gráfica desta situação, tá? Olha só.
Então, o que ele relaciona? Na verdade, número de voltas e quantos metros ele fez. Então, para nenhuma volta ele não caminhou nada. Nenhuma volta aqui também diz o número de voltas iniciais, o número de volta inicial. Tá? 0 voltas, nenhum metro. Uma volta, 600 metros. 2 voltas, 1.200. 3 voltas, 1.800. 4 voltas é só ir acrescentando 2.400. Só ir acrescentando 600. Então, o que significa proporcional? Por uma variação 1 aqui, acontece uma variação de 600 aqui, correspondente, certo? Isso é proporcional. Outra coisa, sem contar o zero, se tu, por exemplo, comparar essa medida, só medida, sem a grandeza, sem a unidade de medida, né? Sem a taxa, não é taxa, tá? Se tu pegar esse valor aqui, 600, tá? E dividir para 1, dá 600, tá? Pega esse valor 1.200 e divide para 2, dá os mesmos 200. Então, existe uma constante de comparação, certo? 600 para 1, 600, 1.200 para 2, 600, 1.800 para 3, 600 também, 2.400 para 4, 600, tá? Tu pode comparar duas aqui, 1.800 para 600, se tu divide 1.800 para 600, é a mesma coisa que comparar 3 para 1, tá? Então, proporcionalidade é isso, tá? É ver a variação numa grandeza e tu vê que existe a mesma comparação, tu preserva a comparação na outra grandeza. Isso é proporcionalidade. Mas para isso acontecer, tá? O 0, 0 tem que aparecer, tem que ser solução também. Tá? Se não for 0, 0, daí tu não tem uma proporcionalidade. Tem casos que tu tem... eu não sei qual é o termo que a gente usa, é quase uma proporcionalidade, é por um pequeno probleminha, assim, por um problema de escala ou de dados iniciais, é que tu não tem uma proporcionalidade, tá? Então para ser proporcional, tu tem que ter esses valores. Tu pode fazer outras comparações, 2.400, por exemplo, essas duas aqui, se tu comparar quanto vale 1.800 em relação a 1.200, ou seja, 1.800 dividido por 1.200 é a mesma comparação que tu faz com os correspondentes, né, nesse outro conjunto aqui de grandezas, 3 para 2, certo? 3 dividido para 2 é 1,5. Quer dizer que 1.800 é 1,5 a mais do que 1.200. Se tu pegar na tua calculadora e multiplicar 1.200 por 1,5, dá 1.800. O que é 1,5? É 1,5, né? Olha só, pega 1.200 e divide por 1, dá 1.200. Pega 1.200 e multiplica por meio. Eu falei divide da primeira vez? Multiplica, tá? De novo. 1.200 multiplica por 1, 1.200. 1.200 multiplica por meio, dá a metade de 1.200, dá 600. Agora pega uma vez mais a meia vez, certo? 1.200 mais meio dá 1.800, tá? Então, 1.800 em comparação a 1.200 corresponde a uma vez e meia. Da mesma forma, 3 em relação a 2, o número 3 é uma vez o 2 mais meia do 2, né? 3 em relação ao 2. Isso é proporcionalidade. A comparação que tu faz numa grandeza, acontece a mesma coisa na outra grandeza, nos correspondentes da outra grandeza, certo? Então, o que ele pega esse gráfico aqui, e a gente vai colocar então os valores de x na horizontal, os valores de y na vertical. 0, 0 é a origem, 0 está no
0, 0 é a origem, x igual a 0, y igual a 0, né? Então, para x1 vai dar 600, para x2, 1.200. Aqui a gente já vai ver a variação, a mudança de escala aqui, ó. Olha o passo para tu entender, né, que se a gente fosse colocar o x e o y na mesma escala, não ia caber aqui, ó, né? Na mesma escala. Olha só quanto é que vale 1 aqui, ó. O que vale 1 é essa medida aqui, ó. E o x está contando o número de voltas. O y, a quantidade de metros, né? Então tu tem unidades de medidas diferentes. Aqui é o x, aqui é número de voltas e aqui é a distância, né? Então faz todo sentido. Não necessariamente tu precisa colocar na mesma escala, tá? Aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, é para colocar a tua unidade, ó. A tua unidade vale isso, certo? E aqui a tua unidade de medida nem é o 1, é o 600, né? É quase a mesma coisa que essa medida aqui, ó, certo? E essa distância aqui, ó, 600, certo? A tua unidade de medida é 600, então, ó, 0, solução 0, 0, daqui, ok? Para uma volta dá 600, aqui, o que ele está me dizendo aqui, ó, para duas voltas 1.200, o que ele está me falando aqui, ó? Que solução é essa aqui? O que me indica esse ponto aqui? Escreve aí para mim. Esse ponto aqui, o que ele indica? Pode escrever. Ninguém está participando? Eu estava falando demais, eu preciso ouvir vocês. Não tem ninguém aí? Calma, senhor, tá tudo bem. Então me responde, Keila. O que significa essa solução aqui? Escreve aí com as tuas palavras. Escreve todo mundo. Quem está assistindo aí tem que participar, né? Porque senão eu fico sozinho aqui. Abre o áudio se tu quiser. Escreve. Tá bem, Keila. É o ponto que marca. Tudo bem. Mas tudo bem. Mas tu viu o que eu fui falando aqui, ó? Essa solução aqui quer dizer uma volta 600 metros. Eu quero saber o que essa solução aqui representa. Tá? Ó, a Júlia respondeu ali, ó. Aham. Muito bem, Júlia. Isso aí. Muito bem. Tá certinho. É isso. Eu fiz essa pergunta só para ver o que vocês estão captando do que eu estou falando, né? Se eu estou falando direto aqui e de repente vocês não estão ouvindo nada. É simples a resposta. Keila, tu botou um número ali, tu tem que me dizer o que ele representa, esse número, tá? Tá, muito bem, agora sim. Ok. Tá, mas não só isso. Isso aqui, ele tem duas componentes, tá, Keila? Ele tem a componente x, que é o número de voltas, tem a componente y, que é a distância. Tu só botou o número de voltas, certo? Ele te dá duas informações aqui. Duas informações. Tá? Para 4 voltas, eu tenho uma distância de 2.400. Assim como essa solução aqui também, para 3 voltas, eu tenho 1.800. Ah, tá. Certo. Então tá. Tudo bem, Keila. Tá.
Então, colocou no gráfico aqui, ó, certo? O número de voltas e a distância. O que é interessante aqui, ó, é isso, exatamente, querido, tá certo. O que é interessante aqui, certo? Que o número de voltas para nós é inteiro, certo? Ó, ou 0 voltas, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Em princípio, a gente não pode ter esses pontos aqui, ó, entre esses pontos marcados aqui, ó, em princípio, ou tu não deu nenhuma volta, ou tu deu uma volta, ou 2, ou 3, ou 4. Em princípio, né, a gente poderia dizer assim, ó, eu não tenho essa quantidade de voltas aqui que está entre 2 e 3, mas a gente pode pensar assim, ó, claro que tem. Deixa eu ver uma coisa. Claro que tem. Né? O que seria aqui, ó? Bem na metade entre 2 e 3 seria 2 voltas e meia, certo? 2 voltas e meia. Quanto é que daria? Daí tu observa esse ponto aqui, ó. Esse ponto corresponde a 2 voltas e meia e uma quantidade que está entre 1.200 e 1.800. É 1.600 isso, né? Não. 1.500? Isso. 1.500 mais 300, 1.800. 1.500 menos 300, bem na metade. Tá? 2 voltas e meias, ou seja, 5 sobre 2, dá exatamente 1.500 metros. Então, significa que cada um desses pontinhos vermelhos aqui também vai representar o número de voltas, mesmo que esse número de voltas aqui, ó, não seja uma quantidade inteira, certo? Para esse ponto aqui, ó, por exemplo, tá? Vou marcar aqui, ó, esse ponto aqui, eu dei mais do que uma volta, certo? Para esse ponto aqui, eu dei mais que uma volta, entretanto, eu não cheguei a dar 2 voltas. Eu dei aqui, ó, mais do que uma volta e eu andei mais do que 600 metros, entretanto, menos do que 1.200. Tá? Então, o gráfico ele nos ajuda a ver essa evolução, né? Do número de voltas, mesmo um número de voltas não completas, né? Não inteiras. Tá bem? Então, o gráfico ele vai nos dar essa posição para qualquer número de voltas, mesmo que o número de voltas não seja inteiro. Tá? Bem a calhar esse exemplo aqui. Então ele colocou no gráfico ali a distância percorrida, né? Não envolve tempo, não envolve nada ali, só o número de voltas. Os valores de y são diretamente proporcionais aos de x. Sim, a comparação que eu faço no y é a mesma comparação, surte a mesma comparação no x, né? A comparação que eu faço no y surte a mesma comparação no x. Existe uma constante de comparação ali. Porque ao dobrar o valor de x, dobra-se o valor de y, ao triplicar o valor de x, triplica-se o valor de y dos correspondentes, né? E assim por diante. Né? Pode pensar até ao reduzir pela metade o valor de x, o de y também se reduz pela metade. É tudo proporcional e essa proporcionalidade é que garante o alinhamento, tá? No gráfico. A proporcionalidade garante um alinhamento. Então, se a gente tem uma reta e sabe que é uma reta que passa na origem, se não passar na origem, daí né, ela não é proporcional, tá? Mas se passar na origem, se existe um alinhamento, a gente sabe que a relação é de proporcionalidade, tá? Olha a situação 2. X e Y são inversamente proporcionais, tá? Letícia vai fazer uma viagem de carro. Vamos ver aqui. Eu vou colocar o gráfico.
Letícia vai fazer uma viagem de carro e a cidade de destino fica a 400 quilômetros de onde ela está. Se ela mantiver a velocidade de 100 km por hora, isso é quase que impossível, ela manter uma velocidade constante de 100 km por hora, então a gente diz assim, né, no entorno de 100 km por hora, fará o percurso em 4 horas. Nessas condições, ela pode calcular o tempo de viagem em relação à velocidade, tá? Na verdade, é uma velocidade média, tá? Observe a tabela e o gráfico que representa essa situação. Então, o gráfico está aqui, onde x é a quantidade de quilômetros por hora, ou seja, nesse gráfico aqui, ó, tu tem a velocidade, certo? Se ela anda 20 km por hora, 40, 60, 80, 100, a 120 km por hora, tá? Vou colocar o gráfico aqui, ó. E daí tu me acompanha, tá? Olha, 400 quilômetros ela faz em 4 horas, ou seja, 100 quilômetros a cada hora. 100 quilômetros a cada hora. 20, se a velocidade dela for de 20 km por hora, ela vai fazer em 20 horas 400 km. Concordam comigo, sim ou não? A gente pode começar aqui por baixo. Ó. Se a velocidade for de 100 km por hora, ela vai fazer em 4 horas, porque foi a informação que nós tínhamos, né? Olha só, pensa comigo, vamos começar aqui por baixo. Ó. É uma viagem de 400 km, se ela andar a 100 km por hora, ela faz em 4 horas. Vamos reduzir pela metade, não dá para reduzir pela metade, não mostra aqui a metade, né? Vamos reduzir pela quinta parte, certo? 100 dividido, se eu começar a andar bem mais devagar do que 100 km por hora, reduzir em 5 vezes, 100 dividido por 5, 20. Então, o que era 4 vai aumentar em 5 vezes. Isso que é inversamente proporcional. Olha a relação de 100 para 20 aqui. Ó. A relação de 100 para 20 é que 20 representa a quinta parte de 100. E a relação de 4 para 20 significa que 20 representa 5 vezes o 4. Então, daqui para cá eu divido por 5 e daqui para cá eu multiplico por 5. Olha só. O que seria 40, né? Seria tu dividir o 100 por 5 e multiplicar por 2, ó. Vamos ver aqui, ó. 100 dividido por 5, certo? Que dá 20. E o resultado multiplica por 2. Sim, 2 vezes de 20, né? Olha o que eu fiz. Eu peguei o 100, dividi por 5, deu 20. Multipliquei por 2, deu 40. Agora, olha o que eu faço aqui, ó. Daqui para cá. De 4 eu divido por 2. 4 eu divido por 2 e o resultado eu multiplico por 5. Olha aqui, ó. Dividi por 5, multipliquei por 2. E aqui eu fiz o inverso, ó. Dividi por 2, multipliquei por 5. 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Tá? Eles pegaram um exemplo que fica meio chato de ver, né? Os valores aqui. Tá? Aqui, ó. Daqui para cá. 100 divide por 5, fica 20. E o resultado multiplica por 4. Ó, 100 dividido por 5, 20. Tá?
20 vezes 4, 80. Vamos ver o que acontece do 4 por 5. 4 dividido por 4 dá 1. Pega esse resultado e multiplica por 5, dá 5. Exatamente o inverso que aconteceu aqui. Ó. Dividi por 5, multipliquei por 4. Dividi por 4, multipliquei por 5. Para obter aqui. Certo? Então, é isso que a gente diz que é inversamente proporcional. Se de um lado tu divide por 5, do outro lado tu multiplica por 5. Então, elas funcionam de formas inversas. A gente viu coisa parecida em regra de 3, lembra? Variação proporcional. As variações inversamente proporcionais e as diretamente proporcionais. Tá? Então, aqui estão as relações, né, das grandezas. Velocidade e tempo, né, de percurso. Então, observando o gráfico, olha só o que acontece. Uma velocidade de 20 km por hora, certo? Faz o percurso em 20 horas. Esse eixo aqui é o eixo das horas, esse aqui é o da velocidade. Ó. Em uma velocidade muito baixa, 20 horas ela leva para fazer o percurso. Ela vai dobrar a velocidade para 40. Tá? Dobrando a velocidade para 40, ó, dobrando, o que acontece com o tempo? Se reduz pela metade, ó, 10. Tá vendo? E olha só, inversamente proporcional não vai dar uma reta. Tá? 40. Agora, dobrando de novo de 40 para 80. O que vai acontecer? De 10 vai reduzir para metade. Ó. De 40 km por hora, eu dobro a velocidade para 80, a velocidade vai ser de 5. O tempo gasto vai ser 5 horas. Certo? Reduziu pela metade. Dobrando de 40 para 80, o tempo se reduz pela metade. Ó. Se relacionou de forma inversa. Tá? Multiplicando de 20, multiplicando 20 horas aqui, ó, para 5, multiplicando por 5, né? Então, aumentando a velocidade em 5 vezes, de 20 para 100. O que vai acontecer com o teu tempo? Tá?